Fala pessoal, continuando então com os nossos vídeos de TypeScript, vamos falar hoje sobre elas, as interfaces. No vídeo passado a gente falou sobre classes e aí já tiveram perguntas sobre as interfaces, mas e as interfaces, onde elas estão? E finalmente a gente vai falar sobre elas, as interfaces que são muito famosas no TypeScript porque são exclusivas do TypeScript. Diferente das classes que ficaram famosas também com TypeScript, mas já tem no ES6, desde o ES6 funciona no JavaScript puro, a interface existe somente no TypeScript. Também tem uma dúvida bem comum entre interface e type alias, a gente vai ter um videozinho específico sobre isso, mas no vídeo de agora a gente primeiro precisa aprender o que são essas interfaces, né? Então as interfaces nada mais são do que um conjunto de dados, né, para descrever a estrutura de um objeto. Então, diferente do type alias, que a gente podia descrever um objeto, mas também um conjunto pequeno ali de tipos primitivos, a interface trabalha exclusivamente para objetos. Então, a gente utiliza ela para descrição de estrutura de objetos, ok? Enquanto que o type alias só funciona para objetos, mas também funciona para tipos primitivos. Então a primeira coisa para fazer, para poder criar uma interface, é só digitar, né, interface e o nome da interface, por exemplo, game, e abrir e fechar chaves. Ah, William, mas eu vi alguns lugares com i na frente, e game. Esse padrão com i na frente vem por causa do Java e do C#. Não tenho certeza se ainda é obrigatório, mas antes era obrigatório que na criação da interface utilizasse esse i na frente. Então, como o TypeScript vem muito derivado do C#, essa prática veio também para o TypeScript. Só que essa prática não é necessária, você não precisa desse i na frente, e não é algo legal que você precise fazer na realidade. Basta que você descreva a interface com o próprio nome que ela tenha que ser. Porque, afinal de contas, se você botar o i na frente, você vai estar digitando mais e esse i só polui ali o nome, não tem nenhum apelo, nem nada que seja necessário, ok? Então, basta só escrever o nome mesmo, não precisa ter aquele i na frente. E aí você descreve normalmente, por exemplo, eu tenho um title aqui, string, eu tenho uma descrição, por exemplo, também, um string. Reparem que não é igual a um objeto, a gente não usa vírgula, né? A gente usa o ponto e vírgula para poder separar esses elementos. E aí vamos botar aqui, genre, é uma string também. Plataforma, vou botar como um array de strings, por exemplo. E você também pode botar já a assinatura de métodos, por exemplo, getSimilars. É um método que vai receber o title string e vai retornar aí um void. Ou seja, reparem que aqui, como eu só estou fazendo ainda a assinatura do meu método, é muito importante que eu diga qual é o retorno desse método. No caso aqui, um void, mas poderia ser um number, poderia ser um array, enfim, pode ser qualquer coisa, ok? Feito isso aqui, a gente pode criar então o nosso objeto. Então, vou criar aqui const The Last of Us, ok? Que é do tipo game. E aí, se eu abrir aqui as chaves, repare que ele já vai avisar que está errado, né? Dizendo que o tipo vazio precisa ter aí os tipos do game, né? O title, description, genre, platform, todas as coisas que eu defini aqui. Então, a gente vai fazendo title, botar aqui The Last of Us. Opa! Aí vem aqui a descrição, the best game in the world. Depois o gênero dele, ação, né? A plataforma, como eu falei que é um array de strings, eu vou botar aqui o PS3 e o PS4. E aqui agora a gente pode criar o nosso método de fato, né? O getSimilars. Então, a gente disse que ele espera um title string. E aqui eu já vou fazer a implementação dele, que vai ser um console log, onde eu vou botar similar games to title.
Eu vou botar aqui Uncharted, A Plague Tale e Metro, por exemplo. Só algumas coisas. Feito isso, a gente já tem então o nosso objeto. Repare que ele já não estava dando mais erro nem nada. E se eu quiser, por exemplo, chamar aí o método getSimilars e passar o nome, o title, aqui. Vamos rodar ele, então deixa eu abrir aqui o terminal. De um lado eu vou compilar, né, com o test.watch, igual a gente fez no vídeo de classes. Do outro lado aqui eu vou rodar o nodemon dist interfaces, que é o nome do meu arquivo, ok? Fiz isso. Reparem que aqui ó, a gente já tem o console log, ó, similar games to The Last of Us, e aí tem aqui ó, Uncharted, A Plague Tale e Metro. Eu também posso não só chamar os métodos, mas eu posso chamar, por exemplo, uma das propriedades. Então eu posso chamar aqui o title, eu posso dar um console log aqui, ó, dele. Embaixo, inclusive, eu já tinha usado, né? Então, ó, reparem, aqui só está o title, embaixo está o método. Assim como a gente tinha nas classes os modifiers, a gente também tem para interface. Então, por exemplo, digamos que eu não queira que algo seja modificado depois de ter sido criado. Por exemplo, depois que eu defini o gênero, não pode modificar. Como eu faço isso? Basta que eu diga que o genre é read-only. Opa! Read-only. Igualzinho a gente fez para a classe. Assim, se eu consigo chamar aqui ele. Então, ó, botei aqui, chamei, ele rodou, ó, action. Mas se eu quiser mudar ele, ó, para um novo valor, new, reparem que ele já diz que não pode, porque é uma propriedade que você só pode ler, você não pode modificar ela, ok? Então, as mesmas coisas que a gente viu lá para a classe, a gente também tem para a interface, ok? Outro detalhe também que a gente tem para a interface, assim como a gente tem para o type alias, é que a gente também pode definir algo como opcional. Então, por exemplo, eu poderia ter definido aqui que a plataforma é opcional, e aí, se eu não quiser passar a plataforma, tudo bem, não tem problema nenhum, ele vai continuar funcionando tranquilamente, ok? Uma outra coisa que eu posso fazer também, deixa eu só fechar o terminal, é estender essa minha interface. Lembra lá que no Type Alias a gente podia usar o intersection, que era esse sinal aqui do E, e aí a gente tinha as coisas de um e do outro. Para a interface a gente também consegue fazer isso. Para fazer isso a gente faz da seguinte forma. Eu crio aqui uma nova interface, vou chamar por exemplo de DLC, e vou dizer que ela estende da nossa interface game. Então eu vou usar a palavra extends. Então extends game. E aí eu consigo passar aqui então as novas propriedades que o DLC teria. Então quando eu faço isso, todas as coisas do game a DLC vai ter, mais as coisas que eu defini agora. Então, por exemplo, eu poderia botar aqui ó, original game, do tipo game, ou seja, a DLC teria dentro dela um objeto do tipo game com todas as informações do que seria o jogo original, sem ser a DLC. E eu também posso botar aqui um new content e falar que é um array de string. Para descrever as coisas novas que a DLC tem, por exemplo, sei lá. E aí eu consigo criar um objeto a partir dessa interface aqui. Então eu vou botar aqui, por exemplo, const left behind. E vou falar que é do tipo DLC. Quando eu faço isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar as informações que o game tem. Então, tem que passar o title. Então, The Last of Us Left Behind. Eu tenho que passar a descrição também. Description. You play as Ellie before the original game. Por exemplo. Tem que passar aqui o gênero, que é a ação. A plataforma. Reparem que ele mostra aqui, ó, é opcional, mas eu vou passar, então, por exemplo, PS4. E aí eu posso passar os dados aqui
do Left Behind mesmo da DLC, que seria o Original Game, que no caso é o objeto inteiro do The Last of Us, certo? E o nosso New Content, que aí eu boto aqui, sei lá, tem 3 Hours Story, opa, e New Characters. E reparem que ele ainda está avisando que está faltando alguma coisa. Deixa eu ver aqui, ele está falando que está faltando o método getSimilars. Está dizendo que eu não determinei aqui o getSimilars para gente. Nesse caso aqui eu vou fazer o seguinte, só para não estender, eu vou dizer que ele é opcional, o getSimilars aqui. Mas reparem que uma coisa vai acontecer, olha só. Defini que é opcional, logo no momento que eu defini, aqui embaixo ele já me disse, ó, não pode, você não pode chamar. Por que ele está dizendo isso? Porque é possível que seja undefined. Porque, como eu disse que é opcional, quando eu digo que é opcional, eu estou dizendo que pode ter isso aqui ou vai ser undefined. E aí, se eu não tenho o método definido, não tem como eu chamar ele aqui. Então, ele já avisa, olha, ou você bota alguma coisa para garantir que existe mesmo. Eu poderia botar aqui, por exemplo, se existir o método getSimilars, aí você faz a parada. Então, eu estou fazendo uma coisa que a gente costuma chamar de typeguard, onde a gente primeiro se certifica que existe para então poder chamar um método ou a propriedade. Então, aqui eu estou me certificando, ó, existe. Se existir, chama. E aí ele já não reclama nem nada. E com isso, como eu botei que é opcional, na minha DLC eu não preciso colocar, não tem problema nenhum. Então, a gente já tem aí também o nosso objeto de DLC funcionando. Então, repare que para estender é bem simples. A única coisa que a gente tem que fazer é passar de qual interface a gente quer estender e as propriedades novas que a gente quiser. Se eu não quiser, eu não preciso nem botar nada. Só que isso aqui vai acabar ficando estranho, afinal de contas, por que estender e não criar nada? É melhor usar a própria interface inicial, ok? Mas só mostrando que é possível ter isso aí também. E por fim, a gente tem que implementar uma classe baseado numa interface. Como assim? Eu posso criar uma classe, por exemplo, createGame, ok? E aí, essa classe eu posso passar as informações e tudo, certo? Como uma classe normal, igual a gente aprendeu no vídeo passado. O diferente que eu posso fazer é o seguinte, eu posso falar que essa classe implementa, então, implements a classe game, ou a interface game, perdão. O que isso significa? Isso significa que a minha classe createGame precisa ter todos os tipos que são descritos na minha interface. Então, eu tenho que passar, por exemplo, o title aqui, que é a nossa string. Preciso passar a descrição, que é a string. Preciso passar o gênero também. E preciso passar a plataforma. Ou se eu não quiser, como a plataforma é opcional, eu não preciso passar. E aí, no construtor, eu preciso fazer essa definição. Então, por exemplo, ao invés de eu digitar tudo, né, eu vou botar só o T, que é string, o D, que também é uma string, e o G, que é uma string. E aí eu posso agora fazer a assinalação, né, do title sendo o T, a nossa descrição sendo o D, e o nosso gênero sendo o G. Então, reparem que agora eu consigo, ele já não está mais avisando de erro nenhum, porque eu estou passando todos os tipos que são obrigatórios ali da nossa interface. Então, os tipos obrigatórios da nossa interface eu estou passando, e aí a nossa classe funciona normalmente. Então, é muito comum você ver interfaces sendo usadas com classes, principalmente porque você consegue utilizar essa questão de você implementar. E a outra coisa é que, como eu falei, diferente do typealias, que serve também para primitivos, as interfaces servem somente para objetos. Então, você normalmente vai ver as interfaces para a criação já de objetos e normalmente são objetos mais complexos.
Quando a gente tem coisas menores, mais simples, objetos pequenos, simplificados ou só tipos primitivos, por exemplo, você não vai ver interface, mas sim type alias, ok? E basicamente essa é a base da nossa interface. Então ela tem as mesmas coisas basicamente que a gente tem aí do type alias. A gente consegue descrever, a gente pode inclusive fazer aquilo que eu falei, a gente pode ter, por exemplo, um ID que pode ser uma string ou um number, usando o union aqui, e ele vai funcionar normalmente. Aqui eu não estou passando, né? Então eu tenho que passar aqui um ID 123, por exemplo. Vou deixar só como opcional, assim, para garantir que eu não vou quebrar mais ali embaixo. Mas reparem que eu consigo passar, então, por exemplo, os unions, eu consigo usar, diferente do type alias, eu consigo usar os modifiers, assim como as classes. Eu consigo definir as assinaturas dos meus métodos e eu consigo fazer toda a parte de funcionamento aí do objeto e trabalhar junto aí com as classes também. Então é para isso que servem as interfaces, para descrição de objetos mais complexos. No próximo vídeo a gente vai ver aí então um pouco da diferença entre as interfaces e o type alias e quando eu devo usar um ou outro. E aí vocês vão entender ainda um pouco melhor sobre isso.